irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Terceiro domingo no tempo comum. Refletiremos hoje sobre o texto do Evangelho de Marcos, em seu capítulo 1, versículos 14 até o 20. Com sua prisão, João Batista sai de cena, termina o seu ministério. Agora, indo para a Galileia, após batismo e tentação, Jesus entra em cena e inicia o seu ministério. O evangelista Marcos resume a atuação de Jesus informando que ele pregava o Evangelho de Deus. Eis o núcleo da pregação. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Chegou a hora, o tempo é agora, o prazo se cumpriu, o reino de Deus está perto, o reino de Deus já está aqui. O reino de Deus é o elemento central da pregação de Jesus. Nos evangelhos, o Senhor Jesus está sempre falando sobre a realidade do reino. Vale a pena, portanto, perguntar: o que é o reino de Deus? O que ele significa? Certamente, o reino de Deus não se confunde com nenhum governo político deste mundo. Tampouco o reino de Deus é uma realidade espiritualizada que se dá numa esfera meramente celestial, no porvir, na vida eterna, para além da morte, não. O reino de Deus é diferente, é de uma outra natureza. Jesus em nenhum momento define o reino de forma racional ou intelectualizada. Gosto da forma como o teólogo espanhol José Antônio Pagola procura explicar o que é o reino de Deus. Ele escreve assim: para Jesus, o reino de Deus é a vida tal como Deus a quer construir. É isso, o reino pregado por Jesus, a vida tal como Deus a quer construir neste mundo. E como é essa vida? Jesus nos ensina. A vida que Deus quer construir neste mundo é a vida com justiça, solidariedade, compaixão, fraternidade e paz. É isso que o Senhor Jesus vive e anuncia em seu ministério. Não seria bom viver em um mundo, em um país assim, onde a vida tivesse as marcas da justiça, da solidariedade, da compaixão, da fraternidade e da paz? Pois essa era a paixão de Jesus, pregar o reino de Deus, anunciar a vida nova que Deus quer ver construída neste mundo. O evangelista resume tudo escrevendo que Jesus pregava o Evangelho, exatamente, o Evangelho, a boa nova, a boa notícia de uma nova forma de viver neste mundo. Para essa missão, para esse projeto de vida, de pregar e viver o Evangelho,
pois não basta pregar, é preciso viver. Jesus chama para isso colaboradores. Ele quer ajudantes, colaboradores para o seu reino. O nosso texto de hoje menciona 4 pescadores, 2 pares de irmãos que são chamados por Jesus, Simão e André, e Tiago e João. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus os chamou: venham comigo, e eles o seguiram. Chamou e os seguiram, tornaram-se assim seus discípulos. Vejam, irmãos e irmãs, que ser discípulo, discípula de Jesus, não se trata tanto de aprender doutrinas ou de praticar, cumprir regras religiosas. É claro que isso faz parte da nossa vida cristã, da nossa vida em comunidade de fé, em igreja, mas o mais importante mesmo, o mais importante é ouvir esse chamado de Jesus: venham comigo, venham após mim. O mais importante de verdade é ouvir o chamado de Jesus e seguir atrás dele. Ser discípulo é isso, ouvir e seguir a Jesus. O cristão não dá ouvidos a este ou a aquele líder, mas a Jesus somente. Ele na frente e nós atrás dele. Ele, Jesus, indicando o caminho e nós seguindo pelo caminho por ele indicado. É Jesus quem pode dar um sentido novo, uma direção melhor e mais feliz para a nossa vida. Nenhum líder humano, nenhum político, nenhuma autoridade, nenhuma celebridade pode fazer isso por nós. Somente Jesus é capaz de fazer pescadores de peixes se tornarem algo mais, pescadores de homens. Essa mudança radical se dá por iniciativa, obra e graça de Deus. Mas para seguir atrás de Jesus, para se tornar seu discípulo, sua discípula, colaborador, colaboradora de seu reino, há uma exigência fundamental: conversão. Permitam-me perguntar, irmãos e irmãs, vocês já se converteram a Jesus e ao seu reino? Há quem saiba dizer exatamente o dia, a hora e o local, a circunstância específica de sua conversão a Cristo. Eu mesmo não sei dizer. Já nasci em berço cristão e evangélico e não vivi, por assim dizer, uma experiência radical, dramática de conversão. Ainda assim, o questionamento que eu faço aqui tem a sua importância para colocar em evidência essa exigência fundamental feita por Jesus. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se, convertam-se e creiam no Evangelho. Para ser colaborador do reino de Jesus, é preciso arrepender-se, converter-se. E aqui algo que talvez não pensemos com tanta frequência: o arrependimento, a conversão, exigidos para nos tornarmos seguidores, discípulos, colaboradores de Jesus, de seu reino e do seu Evangelho. Não é apenas aquele arrependimento ou aquela conversão que ocorreram há tantos anos atrás,
em tal dia, em tal hora, em tal lugar. O arrependimento e a conversão, tão necessários para caminharmos com Jesus e colaborarmos com seu reino, devem ser uma experiência e uma realidade contínuas em nossa vida. O reformador Martim Lutero ensinava que a vida cristã é um permanente processo de arrependimento, uma conversão que se renova a cada dia. É uma luta espiritual que se trava em nossa vida entre os desejos pessoais e os valores eternos de Deus. Isso nos leva a questionar: hoje, de que precisamos nos arrepender? Do que precisamos nos converter para nos tornarmos verdadeiros seguidores, discípulos e colaboradores de Jesus e de seu reino? Temos que revisar a nossa vida, nossos comportamentos, nossas palavras, o que em nós precisa de mudança, de transformação, para alinharmos a nossa existência aos valores do reino de Jesus, reino de justiça, solidariedade, compaixão, fraternidade e paz. Temos que ser honestos, sinceros conosco mesmos e com Deus, e pedir a ajuda do Senhor para essa conversão que se faz necessária em nossa vida. Deus nos quer melhores do que aquilo que somos hoje. Jesus anuncia a chegada do reino de Deus, a vida tal como Deus a quer construir neste mundo. Para esse projeto Ele conta com colaboradores, Ele quer contar conosco, mas para segui-lo precisamos rever prioridades, posturas e compromissos. Precisamos nos arrepender e nos converter a cada dia de tudo aquilo que nos afasta dos valores eternos do seu reino. Que Ele, o Senhor, assim nos ajude e nos abençoe. Amém.